Aleluia. Meus amados, os que estão aqui podem sentar. Você que está em casa, acredito que você esteja já sentado. Alguns realmente, mesmo em casa, se posicionam no momento do louvor, né? Em todos os comandos que são dados aqui, realmente em casa, eu vejo lá em casa isso acontecer. Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus trouxe sobre mim de uma forma tão impactante, tão forte. Porque, meus irmãos, nós estamos olhando para os lados e estamos vendo um momento tão difícil, uma luta tão severa. E mesmo que você não esteja passando por uma luta tão séria, e eu louvo a Deus. E você tem que louvar a Deus por isso. Porque tem tanta gente sofrendo muito nesse tempo. Muito. De várias maneiras. Como pastor, eu estou acostumado a receber as notícias ruins, a conviver com os dramas das pessoas, sejam eles os mais diversos. Porque as pessoas exatamente nos procuram buscando uma palavra, uma direção, uma oração, o consolo, a esperança, que a gente possa trazer algo que vem da parte do Senhor para gerar essa esperança e confortar o coração. Mas hoje, você não precisa ser um pastor para olhar e se compadecer do sofrimento das pessoas, porque você aí com o seu celular, quando você entra na internet e você fica aí, como diz muito minha esposa, sapeando aí o que está ali, você vai vendo quantas pessoas estão sofrendo os mais diversos problemas, seja a própria pandemia, a doença, muitas pessoas morrendo, muitas famílias tendo que enterrar seus entes queridos sem poder ver, se despedir, tocar. Pais enterrando filhos, filhos enterrando pais, mães, amigos, esposas, esposos. Isso já era suficiente para mover o nosso coração e a gente se compadecer, mesmo que a gente não esteja sendo afetado, que ninguém na nossa família ou na nossa casa. E a gente tem que agradecer a Deus, porque esse é o cenário. Mas não bastasse isso, a gente se depara com as pessoas depressivas, desesperadas, sofrendo restrições por conta desse afastamento, desse isolamento que a gente viveu, agora que está começando a voltar ao normal, mas ainda estamos vivendo. E a gente vai vendo que isso afetou tantas áreas da nossa vida. A economia do país está passando por não só do nosso país, mas do mundo inteiro, por um chacoalhar, um rebuliço, e todos estão sofrendo. Uns em níveis muito severos. A gente vê na internet, você pode abrir o desespero de pais que não tem como levar o sustento para dentro de casa, de comerciantes que estão com suas lojas, seus comércios, suas empresas fechadas. Alguns até conseguem segurar e vão passar por isso, mas tem gente que depende do seu dia de trabalho. Aqueles que são ambulantes, são pessoas que trabalham para ganhar o dia e não tem como receber e ganhar. E a gente vai vendo as pessoas se desesperando. Tantos foram os casos ali que você pode ver, e tantos milhares de outros que você nem vê. Alguns vão ali e fazem uma denúncia. Não bastasse isso, em especial o nosso país vivendo um problema tão sério no governo.
uma corrupção, não do governo em si, mas daqueles que não querem ver esse país prosperar, crescer. Querem apenas os seus interesses próprios. E aí se levantam partidos políticos de todas as instâncias, e a gente vai vendo uma corrupção generalizada no país. E a gente vai então olhando para os lados e vendo esse cenário, irmão. Como a gente não se envolver emocionalmente, como a gente não se compadecer de tudo, como a gente pode ficar sem agir, ou pelo menos levantar uma voz profética de oração, de intercessão, que o Senhor espera que a igreja faça isso. Esse é o cenário. Mas eu quero dar uma palavra para você que está aqui, para a igreja do Senhor, para qualquer pessoa. Tenha fé. Abrace a fé em Deus de uma forma assim intensa. Creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo diante de todo esse cenário que eu descrevi, poderia continuar aqui falando tantas outras coisas dramáticas na vida das pessoas, mas eu quero te dar uma palavra hoje. Foi o que o Senhor colocou no meu coração e me fez enxergar. Se apegue nele, abrace a fé como a única e última instância que você tem para mudar toda a sua vida, porque a fé é o caminho para que a gente possa se salvar. Eu vou trazer um exemplo da minha própria vida, que enquanto eu estudava isso aqui, veio uma experiência que eu tive, que pode retratar para você o que é, ou qual o momento que você tem que abraçar a fé como última esperança que você tem. Eu espero que você esteja vivendo já abraçado a isso há muito tempo, mas talvez você não esteja vivendo assim, e por isso está desesperado, por isso está passando por essa luta. Uma vez eu, jovem ainda, bem jovem, tinha meus 18 anos, por aí, e eu comecei a surfar, eu comecei a praticar, coisa de jovem, e eu gosto do mar. Eu comprei uma prancha, comecei a aprender, mas tinha um problema. Eu até hoje tenho muito problema de cãibra. Eu sinto muitas cãibras. Às vezes eu acordo à noite com alguma cãibra gemendo. Às vezes eu faço alguns movimentos e a cãibra, e é em vários lugares do corpo. E aí eu estava surfando em Salvador, na praia de Itapuã, e naquele dia as ondas estavam muito afastadas da areia, bastante areia, o mar, e as ondas lá longe, e os surfistas todos estavam lá, e eu fui para lá. E aí estava esperando vir uma onda. Quando veio, eu me virei e comecei acho que todo mundo sabe como é que é isso, comecei a remar para pegar a onda. E aí eu peguei, subi, mas logo a onda, não peguei de um jeito certo, e a onda me jogou, e ela era forte, e eu caí, e naquele momento a prancha foi, e o elastique que segura a prancha, a minha perna, ou a perna do surfista, ela se rompeu, e como a onda foi muito forte, levou a prancha, e eu me refiz ali, e eu estava muito afastado da beira, e eu comecei a bater os braços para ir para a beira. Eu nem estava mais pensando na prancha, eu estava querendo sair dali daquela situação.
e as ondas quebrando ali em cima de mim. E enquanto eu nadava, quem tem câmera sabe que ela avisa quando vem. Ela começa a dar aquelas fisgadas. E eu comecei a me desesperar, porque se ela viesse no grau que eu sei que vem muitas vezes, eu ia me afogar ali, porque eu não ia ter condição de nadar ao mesmo tempo com cãibra. E eu comecei a bater os braços, e a cãibra começou a vir nas minhas pernas, e eu comecei a me desesperar tentando nadar, mas não conseguia, porque a cãibra não deixava, e eu comecei a descer. E irmãos, eu pensei seriamente, aquele dia eu ia morrer. Mas eu olhei, e olha, não tinha nenhuma esperança, e na hora eu não pensei, mas os surfistas que estavam lá, o surfista não fica olhando para trás, o surfista fica olhando para frente, para ver se a onda vem e a onda que ele vai pegar. Então eu estava sozinho naquele momento. E aí, Deus, a prancha, eu estava tão longe as ondas estavam tão longe da praia, que a prancha não chegou até a praia. Ela voltou, porque a corrente marinha também vinha trazendo. Pense, com cãibra, batendo os braços no fundo e com a corrente marinha contrária. Era realmente o meu dia. E quando eu vi a prancha, estava como se estivesse aí nesse poste. Você não está em casa, mas aqui é o que? Uns 10 metros, né? Por aí. Aí eu desesperadamente bati os braços, encontrei força, até que minha última abraçada encontrou a prancha. E aí, quando eu abracei a prancha, meu amigo, minha amiga, irmão, você que está me ouvindo, eu fui tomado pela minha perna em cãibra, mas eu estava seguro na prancha. Eu abracei a prancha de tal maneira que eu disse: eu não morro mais. E a fé é isso, meu irmão. Você se abraçar na última esperança, que muitas vezes alguns estão vivendo, não estão vendo uma saída, não estão vendo um escape, estão em desespero. E a minha palavra hoje, a palavra do Senhor é: não desista, porque Ele vem com socorro na hora certa. E enquanto eu lembrava desse episódio, e me despertou, porque o Senhor me levou ao profeta Abacuque. Você sabe o que significa Abacuque? Abraçar. E Abacuque é um profeta menor, não porque ele não seja relevante, mas porque o que ele deixou registrado de profecias e de experiências com Deus pequenos, são só 3 capítulos. E eu te convido, eu te estimulo a ler depois o livro todo de Abacuque. É rápido, e você vai ver a história de alguém que se agarrou na última esperança e na única esperança, que foi a fé, para poder encontrar nela o escape, o socorro, a salvação. Você vai ver um homem que saiu da tristeza, da desesperança, né, de todas as circunstâncias que o cercava, das privações. Ele saiu dessa condição para a condição de alguém cheio de fé e de esperança, porque ele não desistiu. Ele se manteve firme orando. Você vai ver alguém que saiu da condição do vale para estar em lugares altos. Sabe por quê? Porque no final, no capítulo 3, você vai ver ele nas suas últimas declarações, dizendo: Senhor, vai me fazer como a corça que caminha em lugares altos. Alguém que estava num vale, numa luta. Eu quero que você abra a sua Bíblia nesse livro desse profeta especial, Abacuque.
livro de Abacuque, no versículo 17. Eu quero começar primeiro pelo 17, para que você entenda que esse homem, que nós vamos trazer aqui o que ele sofreu no final. Eu já quero te alegrar, porque foi esse homem que sofreu, que saiu de uma condição tão difícil e depois podia declarar isso aqui. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Você abriu? Diz assim: ainda que, olha, se eu fosse dar um título a essa mensagem, era ainda que qualquer coisa você esteja passando, creia, porque ele diz assim: ainda que as figueiras e as videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, ainda que as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, ainda que os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, ainda que eu me alegrarei no Senhor. Em algumas versões, todavia eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Esse é o final do livro de Abacuque. As palavras finais, irmãos. É esse homem que você vai agora conhecer a história dele, porque ela é como a nossa hoje. Esse livro é tão oportuno, atual. O que Abacuque estava vivendo naquele momento é o que nós estamos vivendo nesse momento. O mundo, onde ele vivia, um caos. O mundo em caos. Para ele era um caos, e era um caos mesmo. Olha o que ele diz no início do livro. Presta atenção comigo aqui. Ele começa revelando esse caos, e você vai vendo o desespero de alguém que orava, buscava, mas não ouvia resposta, e todo o ambiente à sua volta desesperador. Além do que eu vou ler aqui, já no final ele revela a dificuldade de sustento, porque naquele tempo aquilo ali era economia, era o plantio dessas principais culturas, a uva, a azeitona, do que fazia o óleo, né? A figueira, o gado. E ele dizendo, mesmo que isso tudo tenha sumido, que não tenha nada, ele confiava agora no Senhor, e sabia que a confiança dele não estava nessas coisas, mas naquele que criava todas essas coisas, naquele que fornecia todas essas coisas para nós. E ele começa dizendo, esse aqui é a mensagem do profeta Abacuque, que vem da parte de Deus. Ó Senhor, quanto tempo ainda vou ter de pedir ajuda antes que o Senhor me ouça? Eu grito ao Senhor, mas é em vão, não recebo resposta. Socorro, violência é o meu grito, mas ninguém aparece para me socorrer. Porque o Senhor me fez ver a injustiça e contemplar toda essa maldade. Para qualquer lugar que eu olhe existe violência, destruição, litígio por toda parte. A lei não é cumprida, nem nos tribunais se faz justiça, pois os perversos são muito mais numerosos que os justos. E com isto, a justiça é torcida. Ou seja, ele vem denunciando aqui a corrupção. Ele também mais abaixo ele fala da idolatria. Mas o cenário que ele está
descrevendo, irmão, é tão nosso. É o que a gente está vendo por aí, irmão, a corrupção. Ele cita aqui que as leis não estavam sendo cumpridas. Ele cita aqui que os juízes, ele mostra que a justiça estava corrompida. Será que há alguma novidade aqui para nós? E ele vem descrevendo um cenário de brigas, conflitos, a lei distorcida, favorecendo a uns, mas não se aplicando a outras. É o cenário de Abacuque, não é diferente de mim, de você. Não há nada novo, irmão, nada novo. Nós podemos pensar que nós estamos vivendo algo diferente, novo, mas não, irmão, só vai se repetindo. E eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Deus que atuou na vida de Abacuque e em tantos outros momentos da história, é o mesmo Deus que está sobre nós hoje. E tudo que Ele fez na vida de Abacuque, Ele pode e vai fazer na minha e na sua vida, na vida daquele que crê, na vida daquele que não desiste, na vida daquele que coloca em Deus a sua esperança. Deus muda, Deus transforma. Esse era o cenário dele. Agora, a gente pode se perguntar: qual o propósito de tudo isso? Porque quando a gente vê a situação desse jeito, olha para os lados, a gente fica perguntando e procurando um porquê. Por quê, Senhor? Por quê? Na verdade, muitas vezes, você vai ver na Bíblia, Deus permitindo que alguma coisa aconteça, porque nós geramos isso. Tudo que nós estamos vivendo é consequência dos próprios atos, dos nossos atos, do ser humano. Aí o Senhor, nós criamos o caos, e o Senhor permite, porque muitas vezes é através desses momentos que nós somos despertados, que nós somos sarados. É através desse momento que muitas vezes é o mal que Deus traz a sua porção de bem. Porque, entenda, não foi Deus e não é Deus que gera nada disso. O que Deus criou foi perfeito. Perfeito. Quem tem deturpado, quem tem destruído, quem tem feito o mal, somos nós. Nós não podemos atribuir nada a Deus. Agora, o que nós podemos atribuir a Deus é que, mesmo diante desse cenário, de todos os que já passaram, quando nós clamamos, quando nós buscamos a Ele, quando nós verdadeiramente exercemos fé nele, sabendo que dele vem o socorro, aí sim Ele entra com providência. Ele vem para trazer a cura, a salvação, o refrigério. Essa é a verdade. Olha o que o profeta diz aqui, lá no versículo 12: ó Senhor meu Deus, meu santo, o Senhor é eterno. Será que o seu plano em tudo isso é nos destruir? Entenda como é que estava o coração dessa pessoa, desse homem. Não diferente de muitas vezes nós que oramos e não vemos a resposta. Mas ao mesmo tempo, o seu coração, ele conhecia, ele sabia que Deus era Deus. Ele estava clamando e buscando de forma correta aquele que poderia salvar. E ele diz assim: é claro que não, é claro que não. Ó Deus, nossa rocha, o Senhor resolveu dar poder aos caldeus, que eram os inimigos naquele momento, para nos castigar e corrigir por causa de nossos pecados. Mesmo Deus permitindo que aquele mal viesse sobre o povo de Israel, porque eles estavam em pecado, porque eles estavam cavando aquela situação, eles estavam gerando aquilo, pela idolatria, por todo esse cenário que ele revela aqui no início que foi dito. Mesmo assim, esse é o Deus que não fica calado,
Esse é o Deus que olha para os seus e que vem no socorro no momento necessário, como a prancha, no momento certo. Mas abaixo, no capítulo 2, são só 3 capítulos, olha que história impressionante para nós hoje. O capítulo 2, ele diz assim: é verdadeiramente esperar no Senhor. Ele diz assim: agora vou subir à minha torre de vigia e esperarei para ver que resposta o Senhor vai dar à minha queixa. Até aqui você vê um homem buscando a Deus, relatando todo o mal que estava sofrendo, olhando para tudo à volta e dizendo: Deus, o Senhor não está vendo isso? Olha o que está acontecendo conosco. Mas ao mesmo tempo vem o entendimento, o discernimento, e ele enxerga que todo aquele mal era fruto do pecado, do afastamento, quando nos afastamos de Deus. Porque quando estamos em Deus, em Cristo, a palavra diz que há um cerco, porque mesmo se que a gente passe por lutas e problemas, o Senhor está sempre presente. E aí diz o texto assim, ainda no versículo 2 do capítulo 2: e o Senhor me disse. Quando a gente insiste, quando a gente persevera, quando a gente busca para valer, o Senhor não nos deixa sem resposta. O Senhor fala. Se você buscar, como diz a palavra, com instância ao Senhor, Ele responde. E aí ele disse o Senhor: escreva minha resposta em tábuas, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem facilmente e saia correndo para contar a outros. Eu e você precisamos fazer isso, irmão. Essa notícia de hoje aqui, eu e você precisamos correr para avisar, para falar com outros de que Deus está no controle. Porque olha o que diz mais abaixo, no versículo 3: essas coisas que planejei, porém, não acontecerão imediatamente, devagar, mas com determinação. Certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Tudo que o Senhor declarou que vai fazer, Ele vai fazer. E eu e você precisamos só esperar nele. Porque aí Ele dá aqui, irmão, Ele traz uma palavra que eu creio que, se você é crente, está aí na sua boca. Você conhece isso. E é na primeira vez que a gente vai ouvir isso. Lá na frente, no Novo Testamento, você vai ouvir por 3 vezes Paulo citando isso. Mas foi aqui que foi gerado. Foi aqui que Deus menciona pela primeira vez isso. E diz o versículo 4: anote aí, ou anote isso. Não sou eu que estou dizendo, irmão, é o texto bíblico, é isso que está dizendo mesmo. Anote isso. Os homens perversos confiam em si mesmos, seus desejos não são bons e acabam fracassando. Porém, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse versículo e essa palavra de Deus para Abacuque é para mim e para você hoje. No Novo Testamento, nos Evangelhos e no Novo Testamento todo, você vai ver essa verdade e essa citação, como eu falei: o justo viverá pela fé. Por isso eu quero te dizer hoje: se abrace a fé, creia em Deus, espere. Eu não sei o que você está vivendo, seja um problema familiar, uma desestrutura, seja um problema financeiro, seja a própria doença, ou uma doença na alma, não sei. E talvez muitos dos que estão aqui, mesmo que estejam vivendo essa fé, estão sujeitos a estarem vivendo alguma circunstância de luta, como Abacuque estava vivendo. E a palavra de Deus para nós mantém-se firme. O justo, aquele que crê, aquele que
que conhece a Deus viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E mais abaixo no versículo 6 diz assim: logo vai chegar o dia, vai chegar o dia em que aqueles que foram escravizados, foram humilhados, diz assim: finalmente a justiça acertou as contas com vocês, com esses que estão se aproveitando, estão humilhando, estão tirando proveito pessoal, estão fazendo sofrer ainda mais as pessoas, porque entenda, tudo isso que nós estamos vivendo é consequência de homens gananciosos. Até mesmo essa pandemia, a suspeita é muito forte que foi até criada, esse vírus foi criado com propósitos. Misericórdia, se foi mesmo, misericórdia. E ele diz que a justiça virá. Agora vocês vão ter o que merecem pela violência e pela exploração que praticaram, diz o Senhor. Espera, meu irmão, no tempo certo, Deus faz a justiça. Aqueles que estão achando que estão bem, que estão, se aproveitando, que estão buscando só os seus desejos, a sua ganância, seus interesses, vão cair, porque Deus disse. Não porque eu estou falando, mas porque Deus falou. Ele disse. E aí, o versículo 3, para encerrar, a gente vê agora esse homem que começou desesperado, começou diante de um quadro tenebroso que muitos estão vivendo nos dias de hoje, que orou, que intercedeu, que buscou, que creu que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que a gente pede ou que a gente pensa. Quando alguém age dessa maneira, o Senhor vem em resposta. E nós vimos aqui que Deus começou a responder a Abacuque. Agora, esse homem que ouviu a Deus, ele se enche de fé, ele se enche de certeza. E ele diz assim, inicia o capítulo 3 dizendo: ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nesta hora em que precisamos tanto de ajuda, ajuda-nos novamente, como fez no passado. Mostre o seu poder que pode salvar, e mesmo na sua ira, lembre-se da sua misericórdia. Esse é esse homem que sai de uma condição de total desespero e se enche de fé. E aí ele vem falando, e o texto termina, e ele termina com essa declaração: ainda que eu ainda não veja, porque ele ainda está, as promessas ainda não tinham se cumprido, ele ainda estava vivendo debaixo daquela opressão, de tudo aquilo que foi descrito por ele. Mas agora, ele estava enfrentando aquilo com fé, sabendo que o Senhor estava no controle, sabendo que o Senhor ia executar a sua justiça, sabendo que Ele não ia tardar, que tudo que estava acontecendo era necessário, mas que Ele estava no controle. E aí ele tem a condição de dizer: ainda que eu passe por qualquer circunstância, ainda que eu sofra qualquer coisa, ainda que a videira não dê fruto, ainda que a vinde, ainda que não haja sustento, ainda que qualquer coisa aconteça, eu espero no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Eu me alegro nele, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Sabe por quê, irmão? A corça é um animal muito particular, muito interessante, porque a corça, ela tem pés firmes, ela dá uns arranques de velocidade e saltos. Se você acessar esse canal de
National Geographic, que vê os animais, olha um desse fugindo de um predador, você vai ver os saltos e a firmeza na corrida. Ele vai fazer a gente assim, firme. Vai vir problema de um lado, vai vir situação de outro. Nós estamos vivendo mas Deus vai nos dar pés firmes. Deus vai nos fazer saltar. Deus vai nos colocar em lugares altos. Creia, 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 creia nessa palavra. Ela é verdade. E ela se cumpre na vida desses, porque o justo viverá pela fé. Eu quero te dizer, ainda que você esteja passando por um desajuste familiar, seu casamento, não desista da família, não desista do projeto de Deus. Ainda que você tenha perdido seu emprego, ainda que você tenha falido, não perca as esperanças. Crê em Deus. Deus pode dar uma oportunidade ainda melhor, pode transformar isso em uma bênção ainda maior. Ainda que você esteja doente, talvez você esteja enfermo, talvez não seja esse Covid, mas seja um câncer, um problema, não perca a esperança, porque Deus é o Deus de milagre. Ainda que você esteja com a vida toda desajustada, em desespero, não desista de viver. Ainda que você não consiga ter fé diante de tudo isso, não desista de buscar a Deus, porque Ele está lá, no seu alto e sublime trono. Ele não saiu do governo de nada. Ele olha por nós, sim. Mesmo que a gente sofra momentaneamente algumas lutas, alguns problemas, Ele olha por nós. E aqueles que creem, aqueles que depositam nele a fé, esses recebem o socorro, a paz que eu comecei desejando para a sua vida. Fecha os teus olhos. Graças a Deus, o Senhor tem me dado o livramento, o Senhor tem me dado sustento, mesmo em meio a tudo isso. E eu creio que Ele tem feito isso pela igreja. Nós começamos esse tempo de pandemia com a palavra do Salmo 139, que diz que nós temos que confiar nele, porque 1000 pode cair de um lado, 10.000 de outro. Aqueles que creem, têm fé, não serão abalados. Mas é tempo, se você não foi tão afetado diretamente, tão afetado, que afetado nós fomos, todos, mas talvez Deus deu muitos escapes. Deus tem sido muito misericordioso com você, com a sua casa, com a sua família. Chegou o tempo de você se compadecer, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se compadecia do sofrimento das pessoas, do caos em que elas vivem. E esse sentimento nos leva a interceder, a orar, a buscar a Deus e pedir perdão a Deus pelos pecados da nossa nação, do povo, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus venha logo com esse socorro que Ele declarou aqui, porque Ele virá, a sua justiça não falha. Tudo que o homem semeia, ele colhe. E eu deixo essa palavra para você
para a igreja, para os que estão em casa: creia, espera, confia no Senhor, espera nele, Ele vai fazer. Como Ele disse a Josué, Ele diz para nós hoje: ser forte, ser corajoso, tem bom ânimo, espera nele, confia que a vitória Ele vai dar. Isso não é um jargão, isso não é uma palavra motivacional, isso é a verdade de Deus. E aquele que crê, vive essa verdade e desfruta das promessas do Senhor. Pai, eu oro nesse dia por cada um dos que estão aqui me ouvindo, dos que estão em casa, dos que estão passando por algum tipo de luta, de problema, dos que eu citei e daqueles que eu nem citei, Deus, mas o Senhor sabe. Vem com a tua mão poderosa, trazendo a cura, trazendo o refrigério, trazendo a paz, Deus, a confiança de que o Senhor está aí. Dá um toque para dizer: eu estou aqui. Responde a oração para dizer: eu estou aqui. E no tempo certo tudo isso vai se cumprir. Espera nele, confia, porque Ele é Deus. Ele nunca saiu do lugar dele, Ele continua lá, sobre todas as coisas. Essa é a minha oração, Senhor. E eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você crer, diga amém. Amém é eu concordo, eu aceito isso, assim acontecerá.